Olá, essa apresentação aqui ela vai entrar no ar, ela vai ser publicada no canal a partir aproximadamente de 11h30, quase meio-dia. Por quê? Esse conteúdo chamado Aumento de Base Cadastral não é territorialização, ele faz parte do seminário em Saúde em Foco, que está acontecendo hoje, dia 28 de fevereiro, presencialmente no Palácio Henrique de La Roque e que está sendo transmitido também pelo canal do Governo do Maranhão no YouTube. Para que as pessoas também possam ter acesso de forma seletiva a essa apresentação, eu estou gravando a minha apresentação em paralelo e aqui publicando no canal Descomplicando a Saúde Coletiva, tá bom? Então esse conteúdo vai estar lá sendo publicado o dia inteiro, junto com as outras ações. Então, vamos começar. A primeira coisa é a seguinte, pessoal. Por que esse tema? Por que essa imagem, né? Primeiramente, meu nome é Jamison Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Quando a gente fala que aumento de base territorial, de base cadastral não é territorialização, ou se você, coordenador de atenção primária, recebeu o pedido para fazer territorialização, muitas vezes você vai se sentir assim, né? Meio The Last of Us, caminhando em terra arrasada, porque a gente não sabe como começar. Então, daí a escolha da imagem, daí a escolha do tema. Para baixar toda essa apresentação em PDF e os materiais de leitura que eu já selecionei, tá aqui o código, né, o QR Code. Abre o seu celular, faça a verificação desse código na câmera e já vai direto lá para a minha pasta no Drive, onde você pode baixar tanto essa apresentação quanto os materiais de leitura. Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: territorialização. Existe uma definição, na verdade existem várias definições, tá? Eu trouxe uma enquanto enquanto uma definição de diretriz, né, que é da Política Nacional de Atenção Básica. A territorialização e a adscrição, que é essa responsabilização sanitária sobre o território, né, no que é que ela está escrito na política, como é que ela é compreendida. Porque como diretriz, né, você norteia processos, ela não explica, ela direciona. Então olha só o que está escrito pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Atenção Básica, ano 2017. De forma a permitir o planejamento, programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais, com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes determinantes da saúde, das pessoas e coletividades e que constituem aquele espaço, então, portanto, adstritos a ele. Então, a gente vê aqui, de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, uma responsabilização voltada principalmente à gestão, a responsabilidade que o município tem, que a secretaria tem, de acordo com aquele território, tá bom? Outra coisa. No processo de territorialização do SUS, enquanto movimento político, um escritor chamado Faria, ano 2020, ele trouxe que a responsabilização de tornar o SUS realidade, ela é um processo, né, na qual o Ministério da Saúde já passou por distritos, regionais e depois regionalização com redes, sendo que a principal responsabilização de tornar a saúde um fato, ou seja, tornar a saúde realidade, se dá pela territorialização, porque quem oferece a saúde realmente, quem faz saúde nos municípios é o próprio município. No que se refere ao método, a territorialização quanto método, a gente traz o seguinte: a territorialização em saúde se coloca como metodologia capaz de operar mudanças em um modelo assistencial. Então veja que o foco aqui já está diferente, ela está ligada ao processo de cuidado. E nas práticas sanitárias vigentes, ou seja, integrando a atenção primária com a vigilância, desenhando novas formas, configurações locorregionais, baseando em reconhecimento e esquadrinhamento do território, segundo a lógica de relações entre ambiente, condições de vida, situação de saúde, acesso às ações e serviços de saúde. Essa definição é mais antiga, ela é de 98, mas ela foi citada por Gondim e Monk na sua escrita. Então, a territorialização é a base da atenção primária ainda na década de 90. Já surge um grande desafio. Será que no contexto atual a gente consegue trazer essa mobilização que o Teixeira citou lá em 98? Afinal de contas, a atenção primária que nós vivemos hoje, o cenário, ele é o mesmo da década de 90? Com certeza não é. Mas a pergunta hoje que fica é: será que a gente consegue fazer isso? Então, diante desse cenário, a gente tem que trazer o seguinte: o modelo assistencial das equipes de atenção primária
A territorialização, né, ela vai direcionar um modelo assistencial aplicado às equipes que deve focar em dados oriundos do território. Que questionamentos a gente pode fazer diante disso? O que será que determina o seu planejamento e oferta de serviços hoje? Será que são as metas do Estado? As campanhas coloridas? As metas dos indicadores do Previne Brasil? O modelo de cuidado valoriza os dados do território? Ou será que os atendimentos são integrais? Porque se não for integral, a gente não faz territorialização. Será que os dados da vigilância são utilizados para avaliação de saúde no território? Por exemplo, a gente só lembra da vigilância quando rompe algum surto? Bom, ainda nesses questionamentos, quais são as formas utilizadas para a coleta e avaliação das relações entre os componentes do território? Porque a metodologia proposta ainda por Teixeira, lá na década de 90, ela envolve tudo isso. Né? Esse processo envolve toda a equipe ou somente centrado na coordenação de atenção básica ou na secretaria, ou focado somente em algum CBO, por exemplo, ACS? E quais são os investimentos realizados para implantar, manter e desenvolver? Porque, como é um processo de trabalho, tem que ter apoio da gestão. Então, na territorialização, de uma forma mais sintética, o que é que a gente encontra? Vários estudos para conhecimento de território, como estudo, não é movimento simples de aumentar a base cadastral. Estudo de base cadastral, estudos epidemiológicos, instrumentos e escalas, diagnóstico territorial, estudos territoriais como mapeamento, georreferenciamento e outros, investimento em vínculo com a comunidade, investimento em integração entre vigilância e atenção primária. Caso contrário, se a gente não utilizar esses instrumentos, é difícil, né, que a gente possa dizer que está territorializando. Dentre as formas mais comuns de conhecer o território, é pensar, né, em áreas. A área da equipe, a microárea da CS, para depois chegar na moradia, e a partir dessa ideia, né, de áreas, começar a analisar os territórios na distribuição de áreas e microáreas e também como se dá esse território. Por exemplo, Calucci e Pereira, em 2006, mostrando 2 desenhos de ampliação de área coberta. Então, resumindo, né, a territorialização ela tem que estudar e ela tem que considerar fatores como espaço, população, tempo e relações. E serviços. Por que tempo? Uma territorialização que foi parada 3 anos atrás, ela não tende a representar os desafios atuais da saúde. Então, as práticas aplicadas atualmente, será que se aproximam dessa metodologia? Né? E que metodologia é essa? A metodologia citada lá por Teixeira. Eu não estou falando de instrumentos isolados de conhecimento de território. É muito importante que a gente lembre isso. Então, vamos perguntar, né? Será que essas peças diferentes, aplicadas por mãos diferentes, conseguem gerar impactos maiores desde o levantamento do território à aplicação desse conhecimento? Bom, quando a gente vai analisar as prioridades do município diante da territorialização, o que é que acontece? O que é que move o município hoje para dizer que está fazendo territorialização? O mais comum, aumento de base cadastral, redução e eliminação de inconsistências cadastrais, que se refere à primeira linha. Poucos estão estudando o perfil do cadastro, mas quando estuda é para saber se é vulnerável e se não é, por causa da diferença de pagamento no valor de cada cadastro. A relação dos cadastros com os indicadores. Algumas pessoas e muitas pessoas já entendem a relação de uma boa base cadastral com seus indicadores, mesmo considerando as limitações tecnológicas do CISAB na atualização das planilhas que alimentam os indicadores. É muito importante que a gente lembre disso. E também melhorar o resultado dos indicadores. Afinal de contas, se eu tenho uma base cadastral atualizada, a oferta dos serviços vai ser coerente com a população cadastrada. Dessa forma, atendendo também às regras do Previne Brasil, os meus indicadores melhoram. Então, eu tenho uma reformulação no serviço de acordo com a minha base cadastral. Isso é o ideal, mas ainda está se fazendo de uma forma muito simplista. E muitas vezes o nosso gestor, a nossa gestora, a nossa gestão, ela se preocupa muito mais com a melhoria no repasse de recursos e também na publicação dos rankings. Então, na verdade, o que nos move é essa relação aqui embaixo, ó. Melhoria de ISF, melhoria de recurso a partir da ampliação da base cadastral. E isso não implica em conhecimento de território. Muitas vezes a gente pode sim ter um aumento, uma melhoria de recurso, uma melhoria da nossa base cadastral, uma melhoria dos indicadores, sem que isso possa ser determinado como territorialização.
Por que eu estou falando isso? Porque se a gente se preocupar somente com melhoria do ISF, melhoria do repasse de recursos, melhoria da base do cadastro, a gestão do Previne Brasil, muitas vezes, ela é lidada de uma forma superficial e restrita a sistema. E gestão do Previne Brasil não pode ficar restrito a isso. Mesmo que muitos municípios entendam que investindo somente em tecnologia e em sistema, tudo vai mudar. Não é assim. Existe o fator humano. O Previne Brasil ele não substitui a Política Nacional da Atenção Básica. Por mais que a gente possa dizer que o Previne Brasil ela é a nova PNAB, não, ele não é a nova PNAB porque ele não traz processos de cuidado na descrição de todos os públicos. O Previne Brasil ele não é integral. Né? Os indicadores eles só trabalham com gestantes, crianças até 1 ano de idade, mulheres de 25 a 64, pessoas com hipertensão e diabetes, mas a PNAB tem que tratar de todo mundo. O Previne Brasil ele é um conjunto de regras de financiamento da APS. Né? Ele não pode ditar o que você tem que fazer e nem a prioridade do município. No que se refere ao cenário do Maranhão, e aí você pode analisar o cenário do seu estado, o cenário do seu município, desde janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, de acordo com o relatório dos dados do e-gestor, o estado do Maranhão ele apresentou um crescimento nesse período. Tá bom? E qual crescimento foi esse da sua base cadastral? Saímos de 5 milhões e 600 para 5 milhões e 900. Então, a gente saiu de 79% de população coberta para 83%. Mas é necessário dialogar sobre o que isso significa. Então, qual é o domínio que temos sobre esses cadastros? Se esses cadastros estão atualizados, se eles são funcionais para analisar o território, se servem para o planejamento dos serviços de saúde ou se servem somente para aumentar o recurso na sua captação ponderada. Outra coisa, onde estão, quem são e como se comportam crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas? É quase como um movimento, né, do Globo Repórter. Mas se a gente não estudar o território, como é que a gente pode dizer que está fazendo territorialização? Então é por isso essa chamada aqui de atenção. A territorialização ela tem que servir tanto para gestão quanto para assistência, ou seja, profissionais e equipes da atenção primária à saúde. E no cenário atual, será que a gente está desterritorializando a atenção básica ou atenção primária? A gente está em processo de desconstrução desse princípio norteador da atenção primária? Por que eu trago isso e da onde vem essa frase? Esse termo desterritorialização, ele não é meu. Ele é de um autor, Faria, ano 2020, na qual ele faz uma análise até antes do Previne Brasil. E as mudanças, né, tanto que estão sendo feitas até hoje no perfil do ACS, no perfil das equipes de atenção primária sem necessidade do ACS, no financiamento da APS, aqui eu já trago para além de Faria, né? O financiamento da atenção primária com foco no indivíduo cadastrado e atendido na sua condição de saúde, a gente tem um enfoque mais biológico e financeiro do que a relação dessas pessoas com o território nas suas diversas definições de território. Então, eu já trago esse novo questionamento, que é o seguinte: será que a gente está construindo uma nova APS, ou um novo modelo de cuidado com uma visão e relações de serviços com os usuários ou com o território? O Previne Brasil ele aponta muito mais para com os usuários. Mas o Previne Brasil ele não é política, são regras de financiamento. Então, por isso, é necessário que a gente se pergunte e pergunte a você. E como é que estão as práticas hoje no seu município? A gente está promovendo territorialização ou desterritorialização? A gente está se comportando mais como um ambulatório, mesmo na atenção primária, que foca as condições de saúde? Bom, fica aí essas perguntas para vocês. Primeiramente, eu agradeço a todas as pessoas, né, que, além de participarem desse seminário, estão lutando por um SUS melhor. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde, criador de conteúdo digital. Eu estou no Instagram, no @jamerson_j, e aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Esse é o meu telefone para maiores contatos. Eu espero que esse vídeo ele possa ser útil a você, a sua gestão, as suas equipes de trabalho, para melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Tá bom? A gente se encontra aqui. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição aqui no canal, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e também deixe aqui os comentários sobre esse vídeo. A gente se encontra aqui em um próximo vídeo.